A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E no quadro Não Caia Nessa de hoje, vamos falar sobre mudanças no Pix. Temos novas medidas para elevar a segurança do Pix, que foram anunciadas pelo Banco Central, que estão sendo alvo até de fake news. Vamos falar sobre esse assunto agora com o Dr. Fernando Pérez, ele que é advogado, especialista em direito digital. Dr. Fernando, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes, a todos da rádio, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fernando Pérez, vamos falar então. Temos mudanças no Pix, mas afinal, o que é verdade e o que é mentira, hein? De fato, a gente tem ouvido muita coisa e nesses últimos tempos, toda vez que sai alguma informação relacionada a Pix, a controle, tem taxações, muitas fake news têm sido divulgadas, né? Tanto com teor político, e isso acaba confundindo a todos nós, né? É fato que nós estamos utilizando o Pix cada vez mais em referência, né, a outros meios de pagamento, a transferência comum, a TED, DOC, que tem a desaparecer, né, que já tem a sua programação para deixar de ser utilizados. Então a gente tem utilizado cada vez mais, mas muitas informações chegam e a gente acaba ficando confuso de fato. Desde que o Pix foi lançado, já há algum tempo atrás, o Banco Central ele tem procurado aprimorar as questões de funcionalidades, e principalmente relacionadas à segurança. Desde que ele foi lançado, desde que a gente começou a utilizar lá atrás, muitas coisas, muitas questões relacionadas à segurança já foram implementadas, até porque o Pix nasceu num movimento assim mais urgente, né? E é claro que com o dia a dia, com o uso, né, com o nosso uso, a gente acaba aprendendo e também muitas coisas acabam acontecendo e a gente acaba aprendendo com isso. Mas ainda há muitas falhas, e eu não digo falhas no Pix, mas falhas na questão de como isso poderia lidar, e parte da responsabilidade é nossa também. Então o Banco Central ele vem implementando diversas medidas de segurança e agora novas medidas com o propósito de evitar, né, de diminuir as fraudes e as práticas de crimes, foram implementadas, né, estão sendo já implementadas a partir de agora até o próximo mês pelo Banco Central. Mas afinal, doutor Fernando Pérez, a decisão foi da Receita ou do Banco Central? As questões relacionadas ao funcionamento do Pix, elas são de prerrogativas do Banco Central. Quando se trata algo relacionado à transação financeira, ao registro, às operações financeiras, elas são de prerrogativas da Receita Federal. Até algum tempo atrás, nós tivemos uma dessas discussões que acabou gerando muitas fake news, foi que valores acima de determinada quantia, eles deveriam ser informados aos bancos, tanto por transferências realizadas, operações realizadas tanto por pessoas físicas e jurídicas acima de determinado valor, deveriam ser informadas pelos bancos para a Receita Federal. Então, no que se trata a operação, a valores, a movimentações, é Receita Federal. Agora, funcionamento do Pix, trata-se do Banco Central. É ele que regula. Ele não regula questões tributárias, por exemplo, questões de valores, mas como funciona, o que pode, o que não pode, quais são as regras e responsabilidades das instituições financeiras é de prerrogativa do Banco Central. E quem terá a chave Pix excluída afinal? Veja só, hoje a gente não devia estar chegado nessa oportunidade em que, por exemplo, criminosos conseguem de uma maneira ou outra criar chave Pix. Mas, de uma forma geral, muitos crimes têm acontecido, mas também tem sido identificado, não necessariamente a ocorrência de crimes, mas tem sido identificado que muitas dessas contas, dessas chaves Pix, têm sido criadas com nomes tanto de pessoa física como pessoa jurídica que possuem algum tipo de inconsistência. Como, por exemplo, no caso de pessoa física, o nome está errado, ou seja, a chave Pix está registrado com uma diferença, com um nome diferente do que está registrado na Receita Federal. Quer dizer que isso é uma conta criminosa? Não. Mas vamos supor. Veja só, me chamo Fernando Pérez, né? Pérez tem alguns lugares que escreve com Z, outro com S. Imagine só que a pessoa ela tem um documento com uma letra e um documento tenha sido registrado com outra, então causa algum tipo de inconsistência, então tem algo a ser corrigido. Nesse caso, por exemplo, o correntista, o usuário, ele precisa procurar o banco para corrigir essa informação.
Mas há casos de pessoas físicas, por exemplo, com chave Pix, mas onde o CPF está cancelado por algum motivo. Porque tinha alguma irregularidade grave a ponto que ele deixou de existir. E até mesmo pessoas que faleceram, por exemplo, têm chaves Pix ativas. Então, no caso de pessoa física, se apresentar alguma inconsistência do cadastro, do nome, dos documentos em relação ao cadastro do Pix e da Receita Federal, os bancos terão 30 dias para excluir essas chaves. Já no caso de pessoa jurídica, se a pessoa jurídica, por exemplo, estiver inativa, né, não existir mais aquela empresa e ela tiver também uma conta, uma chave Pix, o banco também deve fazer essa expulsão. Então, as empresas elas devem procurar regularizar e mudar a chave que estão utilizando, se eventualmente estão utilizando uma chave antiga de uma empresa, né, de um CNPJ que não existe mais. Então, os bancos terão essa responsabilidade desde já. E quando então se darão essas exclusões? Parece que a previsão é a partir de julho? A partir de abril, elas já devem tomar algumas providências, né? E nos próximos meses, a partir de julho, já deve começar com essas exclusões. Algumas outras providências já podem ser tomadas desde já, mas essa exclusão ela vai acontecer, né? Então, a partir de julho, só justamente para que os usuários eles tenham a oportunidade de eventualmente regularizar. Se for uma pessoa física, ela vê que o nome dela está diferente, ela sabe às vezes que o nome dela está diferente no documento e ela entrar em contato com o banco. Se for no caso de uma empresa, eventualmente regularizar a empresa ou fazer a transferência da conta para uma outra conta. Então, os bancos não é uma medida que vai demorar para ser feita e se os bancos não fizerem isso em 30 dias, eles poderão receber uma multa pesada do Banco Central. Doutor Fernando Peres, e como vai ser essa exclusão? A pessoa vai ser avisada? É de dever dos bancos fazer essa notificação antes da exclusão, né? Ou seja, ele deve informar se ele encontrar, porque o banco é que vai dizer para o Banco Central se ele encontrou alguma inconsistência, porque hoje não é complicado para o banco fazer essa verificação junto ao banco de dados da Receita Federal, lembrando que a Receita é que controla, né, os documentos, né, controla a regularidade da nossa identificação. Fazer essa identificação e eventualmente notificar os usuários a respeito disso. É muito importante essa notificação, porém, o usuário, nós já tomando conhecimento disso desde já, nós não é adequado esperar por essa notificação para daí ver quais medidas que podem ou devem ser tomadas. Se eu puder já fazer essa correção, que correção que eu digo? Às vezes o meu documento está diferente do que está lá no banco. Existem casos, por exemplo, casos de irregularidades em CPF, eles acusam mais de 8 milhões de chaves Pix, né? Mas tem todo tipo de situação, por exemplo, está faltando uma letra, ou está faltando, por exemplo, talvez um nome de casado, um nome de solteiro, que pode causar algum tipo de inconformidade com os registros. Enfim, às vezes a pessoa alterou o nome por algum motivo. Ela precisa, então, entrar em contato com o banco para fazer essa regularização, só que ela não precisa esperar a comunicação, a notificação do banco para fazer isso. Uma outra alteração também que vai acontecer relacionada à chave Pix, que não será necessariamente referente à exclusão, Sérgio, mas a como que nós poderemos utilizar a chave Pix, é importante e vale a pena a gente falar também, que é o seguinte: hoje uma chave Pix, ela tem diferentes meios a gente registrar, né? Sabe que a gente pode registrar com o número de telefone, a gente pode registrar com o CPF, a gente pode registrar com e-mail, ou até mesmo utilizar uma chave aleatória. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma chave aleatória de Pix, é um conjunto de letras e números que não faz um sentido para nós, né? Diferente do e-mail, diferente do CPF, né? Diferente do número de telefone, mas nós podemos utilizar, se eu não quero registrar alguma dessas outras alternativas, eu posso pedir para ele gerar uma chave aleatória. O que vai mudar agora? Para evitar fraudes e o cometimento de crimes também. Veja só, o funcionamento dessas chaves não vai ser igual, né, entre todas. Por exemplo, no caso de CPF, o CPF é ligado só a nós, né? Não tem como eu passar uma chave Pix, né, de CPF para uma outra pessoa. Eu digo assim, uma outra pessoa ter a titularidade de uma chave Pix com o meu número de CPF, né? No caso, por exemplo, de telefone, as pessoas trocam de telefone, então ainda vai continuar por hora
pode ser que isso mude o formato, mas por hora a pessoa ela vai poder fazer essa alteração. Se ela mudar de telefone, ela exclui aquela chave Pix que tinha com outro número de telefone e transfere. Então ela transfere a conta, pode transferir, se caísse num outro valor que vai cair nessa conta por um tempo, mas veja que a gente tem que se preocupar com o número de telefone, porque algum dia esse número de telefone pode ser de outra pessoa, né? Então, mas a gente vai conseguir fazer essa troca. Já no caso de endereço de e-mail, por exemplo, eu não vou poder transferir uma chave Pix de endereço de e-mail por uma outra conta. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma chave Pix de um e-mail pessoal, naturalmente nem seria interessante, né, que uma outra pessoa tivesse. Se for o e-mail da minha empresa, o interessante é que esse e-mail da empresa chave Pix esteja conectado com a conta jurídica da empresa, para que ninguém tenha terceiros acessos em relação a ela. Agora, então assim, eu não vou poder fazer a transferência no caso de e-mail. E no caso da chave aleatória que nós comentamos, que são aquelas letras e números, um conjunto grande de letras e números, quando eu não vou poder fazer a transferência mais. Se eu quiser deixar de utilizar aquela chave, eu devo excluir e criar uma outra chave aleatória que provavelmente não terá custo. É um procedimento simples de ser feito. Mas essas medidas que vão sendo implementadas, elas fazem parte desse novo conjunto de seguranças proposto pelo Banco Central. Doutor Fernando Pérez, esclarecendo então para o nosso ouvinte, quem deve impostos não terá a chave excluída, quem está com o nome sujo também não terá a chave Pix excluída e o que mais? De fato, nós não podemos confundir, e até voltando um pouco no caso da Receita Federal, se a Receita Federal ela fizer algum tipo de controle, né, e eu não digo monitoramento, não é nada muito diferente do que ela já tem a prerrogativa e a capacidade técnica de fazer hoje, né? Ela já pode fazer essas verificações, mas questões relacionadas à inscrição do nosso nome em sistema de proteção de crédito, se eu tenho uma dívida, se eu tenho uma ação judicial discutindo algo, eu não vou perder a minha chave Pix e nem minha conta vai ser bloqueada. A não ser, deixa eu só abrir um parênteses, que não envolve nada disso de fake news que a gente está ouvindo. No caso, por exemplo, de ser uma conta falsa e tiver, por exemplo, uma medida, uma ordem judicial determinando o bloqueio de uma chave Pix que foi criada, por exemplo, por um criminoso. Agora, eu, pessoa comum, que utilizo ali no dia a dia, não tem nada a ver com relação a dívidas, a controle da Receita Federal. O Pix eu vou poder continuar utilizando da mesma maneira. Se eu devo fazer algum tipo de prestação de imposto de rendas, algum tipo de prestação de contas, isso continua da mesma maneira. Eu não vou pagar mais imposto, menos imposto, eu não vou ter mais ou menos direitos em relação a isso. Então, sempre quando eu tiver algo assim, é importante a gente procurar, né, mídias confiáveis. Como aqui na rádio a gente vem sempre discutindo, né, essas questões sobre fake news. É muito importante eu procurar fontes confiáveis para saber o que é verdade ou não é. Mas por hora, nada que a Receita Federal tenha feito e nada em relação ao Banco Central vai excluir ou vai bloquear a minha conta. A não ser que o meu cadastro lá no banco, lá na chave Pix, esteja diferente relacionado no que está registrado na Receita Federal. Aí sim pode ser cancelado, mas não porque eu tenho uma dívida, mas porque o meu cadastro está inconsistente de alguma maneira. Muito bem, conversamos à Rádio Justiça com o Dr. Fernando Pérez, hoje aqui no quadro Não Caia Nessa, trazendo informações importantes sobre estas modificações propostas pelo Banco Central a respeito da chave Pix. O Banco Central trouxe novas medidas para elevar a segurança do Pix e foram anunciadas então e estão sendo alvos de fake news. Dr. Fernando Pérez, ele que é advogado especialista em direito digital, esclarecendo os principais pontos. Dr. Fernando, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar entre vocês. Até mais.